vou te mostrar hoje, basicamente, a pergunta que a gente tem que responder é como lidar com você mesmo. E essa tal autossabotagem, ela é absolutamente mal compreendida. As pessoas entendem a autossabotagem de uma maneira absolutamente diferente do que ela é e em um momento diferente do que de fato ela acontece. Tem muita gente que fala, cara, eu sei que eu tô me autossabotando agora. Talvez alguém tenha declarado isso, eu estou me auto-sabotando na parte profissional, na parte do meu corpo, na parte dos relacionamentos, na parte dos estudos, em absolutamente tudo. Mas não é agora que você está se auto-sabotando, isso não está. Isso é a consequência. A autossabotagem mesmo não acontece aqui. Então quando você reclama de autossabotagem, ela não é na hora em que você vê o reflexo dela. Ali não é a autossabotagem, ali é só a consequência, né? É assim, eu tomo o veneno e depois eu morro, né? E que hora que você está tomando veneno? Antes da morte. Primeiro você tomou o veneno. A morte ela é consequência. E é tão crítica quanto isso, né? Óbvio que não é num caso tão extremo, mas a autossabotagem ela é a consequência de um veneno que você criou para você mesmo, de uma prisão que você criou, de algo de fato negativo, porque age contra você. Tudo que age contra você, tudo bem que pode não ser um veneno mortal, mas é um veneno, porque está te diminuindo, está diminuindo a sua existência, está diminuindo a sua experiência, está diminuindo a chance que você tem de experimentar esse mundo fascinante. Sempre que eu falo sobre o mundo, eu olho para lá, para a direita, para mim, né, para você talvez inverta, sei lá, mas porque para mim é onde eu vejo o mundo e ele é fascinante. Está nublado hoje, mas é lindo o dia, né? A gente fala, não, mas o dia tá feio hoje. Cara, na boa, são seus olhos, né? O mundo, ele é fascinante. Ah, não, mas nuvem é feio? Você condicionou o seu cérebro para achar que nuvem é feio, né? Por quê? Sei lá por quê, é bonito demais. Quanto mais nublado, aqueles dias assim, que tem nuvem que permeia tudo, que quase que não dá pra ver, eu acho fascinante, coisa de filme, coisa que você fala, meu, eu queria eternizar esse momento, eu queria fazer um quadro disso, né? E tem gente que fala, não, o mundo é feio, né? E repito, está nos seus olhos. Esse é um padrão que você criou de escolher os dias que te fazem bem e os dias que não te fazem bem. Se você se sentir bem com todos os dias, é uma escolha, né? Mas enfim, isso não é o assunto de hoje. O fato é que eu queria que você pensasse, porque é importante você ter de base um momento seu, concreto, porque a gente só vai conseguir reagir, né, e mudar e reverter tendo um momento concreto seu. É você que tem que reverter. Eu vou trazer aqui a clareza, porque quando você fica consciente de uma cagada que você faz inconsciente, isso incomoda. Você fala, cara, é real, eu faço isso, puta, eu precisava ouvir isso, cara. Obrigado porque você me deu uma mensagem e uma informação que eu precisava. Mas falando das áreas especificamente, só para deixar um pouco mais concreto e tangível, tem muita gente, e tem gente que falou, eu me auto-saboto no emprego, no relacionamento, no trabalho, que é a mesma coisa, nos estudos, no meu corpo, na minha alimentação. O que é se auto-sabotar, por exemplo, ou até na parte financeira, né? Tem muita gente que fala assim, o que é então? Beleza, no emprego é assim, quando você luta muito para conseguir um emprego ou até uma promoção, e você conquista. E aí quando você vê, você está agindo contra aquilo. Você conquistou, é teu, mas você age contra aquilo. Então você começa a não acordar na hora para ir para o trabalho, aí você chega com estresse, você reage mal com as pessoas. E a cada açãozinha que você faz contra o seu interesse é como se fosse um voto. Um voto só não demite uma pessoa. Mas se todos os dias você vota contra, chega uma hora que você tem mais votos contrários do que votos favoráveis. Ali você perdeu a eleição, né? Nesse caso, você perdeu um emprego. E aí, esse processo de autossabotagem acontece com muitas outras áreas. Por exemplo, a área financeira. Muita gente luta para conseguir uma reserva, uma poupança, um investimento, ou o que quer que seja, e perde esse investimento, perde essa poupança que outrora teve e que teve uma tranquilidade. Por que perde? Porque não anteviu algumas coisas, porque não sabia o que fazer em determinada situação, porque não protegeu, porque não soube aumentar, por vários motivos, mas o fato é perdeu, né? Uma coisa que era sua. Quem tirou de você? Se você foi roubado, você pode colocar a culpa em quem te roubou ou que de fato teve, não estou dizendo que não teve, mas também é sua de não proteger também. Sempre a gente tem uma parcela de algo que a gente poderia fazer. E quando a gente se concentra nessa parte do que a gente poderia fazer, é outro jogo de vida que a gente joga, né? A gente começa a focar naquilo que a gente pode controlar e não naquilo que a gente não controla. Esse, inclusive, é um dos preceitos do estoicismo. Foque naquilo que você controla e deixe de lado aquilo que você não controla. Porque automaticamente você vai começar a, primeiro, ter mais gestão das coisas que estão acontecendo e controlar mais as coisas. Porque, de fato, seu foco, sua energia está nelas, né? Enfim, relacionamento é isso. O trabalho é isso. Você conquistou o trabalho e perdeu. Conquistou uma parte, uma quantidade
monetária e perdeu. E às vezes você nem percebe, porque é tão a conta gotas que você só percebe que você nunca acumulou. Enfim, no relacionamento é a mesma coisa. Tem gente que consegue um relacionamento e perde. Perde por quê? Porque fica, sei lá, cheio de ciúmes da pessoa, porque trai a pessoa, porque qualquer outra coisa. Mas quem perdeu o relacionamento? Você. Por que atitudes? As suas. Ou seja, era um interesse seu? Era. Outros que não parecem como autossabotagem, mas são. Pessoas declaram, os momentos mais importantes da minha vida são quando eu estou com meu filho, com a minha filha, quando eu estou com meu marido, minha esposa, quando eu estou ali em família. Aí eu olho para a pessoa em família, ela está no celular. Se isso não é autossabotagem, é difícil dizer o que é, né? Porque aquele é o momento que ela diz que é o mais precioso da vida dela. E lá está a pessoa. O que ela faz? Não está lá, apesar de estar lá, né? Enfim, a gente percebe a autossabotagem nos pequenos momentos, mas eu reforço, a autossabotagem não acontece na hora em que a gente coloca este rótulo, esse carimbo. Eu cometi a autossabotagem, né? Não é ali que ela acontece. Ali é só a consequência. A gente vai criando uma série de rotas, condutas e que simplesmente levam a isso. A gente vê a consequência. E esse que é o problema do grupo dos 99%. Aqui é a parte mais importante que você precisa entender. O grupo do 99%, que é exatamente aquele grupo, caso você seja novo aqui, é aquele grupo que se propõe a fazer algo, mas quando percebe, não faz. Então ele quer fazer, mas ele procrastina. Aí ele vê que o tempo começa a passar, e aí ele está atrasado agora, porque ele não fez a tempo. Aí ele começa a ficar estressado, e esse estresse faz com que ele comece a ficar ansioso, pensar, e se aquilo acontece? Aí vem uma pessoa que nada tem a ver com a situação, descarrega a energia ruim na pessoa, perde o relacionamento, e aí essa foi uma manhã péssima. Aí ele vai almoçar, come tudo ruim ali para compensar, criar um prazer ali, porque ele na vida mesmo não tem prazer, né? Aí ele vai para tarde, agora com a barriga cheia, energia lá no pé, né? Com esse processo de procrastinação, ele obviamente vai tentar fazer um pouco mais, mas com a energia mais baixa ainda, ele procrastina ainda mais, e é um ciclo que vai se acumulando. Aí ele chega em casa e fala, eu mereço o quê? Um Netflix? Não sei de onde veio o merecimento, não fez nada de concreto, só se prejudicou, se auto-sabotou, eu mereço, né? E ele reforça exatamente o padrão que ele jamais deveria ter sequer feito. Não só ele fez, como ele faz todos os dias e ainda se premia todos os dias por fazer isso. Se isso não é uma péssima gestão, né? Mas esse é o grupo dos 99% que seguem assim. Mas eles seguem inconscientes desse processo. O que ele é consciente? Esse é o problema do grupo dos 99%. Ele só enxerga a consequência. O que ele vê? Ah, mais um dia que eu procrastinei. Mais um dia que voou. Por que voou? Cara, não sei, mas está voando. Cada ano passa mais rápido. Não sei por quê. Não tenho ideia de porquê, mas está passando. Eu só sei que está. Eu procrastino, mas não sei porquê. Eu queria acordar e não consegui, mas não sei porquê. Ah, mas amanhã vai ser diferente. Tá, mas onde foi o erro pra você arrumar? Não sei, mas amanhã tamo junto. E não é que ele faz isso uma vez. É tão pinel, né, que, o cara faz isso a vida inteira. Não, hoje não deu, amanhã eu consigo. Ah, não, hoje não deu, amanhã eu consigo. Ele só vê a consequência, ele se incomoda com a consequência. Mas ele só vê o raio da consequência. Isso é a vida pro cara, né? Ele vai vendo as consequências. Putz, que raiva, procrastinei. Putz, que raiva, fiquei com preguiça. Putz, que raiva, não tenho energia. Vou ver se eu durmo um pouco mais. Ele não sabe se dormir é o que vai trazer energia, mas ele dorme. Ele fica tentando, é um processo ali totalmente aleatório, de tentativa e erro. Tudo que ele sabe que não funciona, porque nunca funcionou, ele repete como se fosse resolver nessa próxima vez. Porque na próxima não. Agora eu dormi todas as vezes que eu tive cansado na vida inteira, mas nessa vez eu vou dormir, eu vou acordar cheio de energia e tal. Né? Eu não procrastinei todas as vezes, mas dessa vez esse dia vai ser diferente. Não, eu vou me matricular na academia porque dessa vez vai ser diferente. E assim, é um processo de autoilusão que nenhuma criança faz. Né? A criança não faz isso com ela. Ela vai curtindo, ela aprecia o momento. O adulto cria um futuro que ele sabe que no fundo, racionalmente, ele jamais chegará. Porque todas as vezes que ele fez, ele não conseguiu. Se você pega algum instrumento e você vê que esse instrumento jamais fez algo diferente de subir e descer, e aí de repente você fica, não, porque na próxima vez, você vê que ele está só subindo e descendo, tá? Ele é uma marreta, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Aí, né, quando sobe, você fala, bom, agora, amanhã ele vai andar para o lado. Não, mas ele só fez isso a vida inteira. Não, mas amanhã eu tenho certeza que ele vai andar para o lado. Do que você vai se chamar se você fizer isso? Não, amanhã ele vai andar para o lado. Você pode se chamar de uma série de palavrões, né, de xingamentos, de falta de inteligência, né, que se relacionam a isso, porque não vai.
Você vê que não vai. Não, mas a pessoa, o grupo do 99%, ele vê a consequência, mas ele não tem ideia da causa. E por não ter ideia da causa, a única coisa que lhe resta é a esperança de que amanhã será diferente, com base em vento, com base em absolutamente nada concreto, simplesmente desejos subjetivos. E é por conta disso que eu digo que os desejos são legais. É bonitinho ver um adulto com desejo, mas é bonitinho só. Eu falo, que cuti-cuti, que, nossa, 99% bonitinho esse daí, né? Vamos fazer um quadrinho dele aí, todo felizinho, dizendo que amanhã essa marreta que 200% do tempo ficou subindo e descendo, mas agora ele acha que vai virar para um lado e para o outro. Né? Por quê? Não, porque ele acha, tem desejo disso, ele acredita, né? É a lei da atração, ele fica desejando aquilo. É importante o desejo, é importante, né, acreditar em uma coisa, mas alguma evidência de que você está agindo de uma forma diferente, você precisa ter, né? Senão o resultado ele vem. O mesmo, não é a frase de Einstein isso, né? Que ignorância é fazer sempre a mesma coisa e desejar resultados diferentes, né? Eu não sei se ele usa a palavra ignorância ou estupidez ou uma coisa assim, né? Mas no fundo né? É o que é. Enfim, agora, esse grupo vê a consequência. Qual é a causa? E aí ele fala, cara, eu preciso resolver e eu preciso começar a acordar cedo, eu preciso parar de procrastinar. E o que ele faz? Desejo. Com força de vontade. Quanto tempo dura uma força de vontade? Para cada pessoa um tempo. Alguns aguentam um X tempo. Agora imagina que você precisa se segurar numa montanha com os dedinhos ali, né? Você vê, inclusive é muito bonito de ver. Você vê as pessoas, os escaladores, né? Eles estão escalando e tal. Tem várias partes que, cara, ele segura o corpo inteiro por muito tempo com alguns dedos, às vezes 3, às vezes 2 dedos. É um negócio assustador de treino, obviamente. Mas quanto tempo a pessoa aguenta nisso? Por mais que seja muito, o cara seja um profissional nisso, não é muito tempo, né? A gente tem o resto que puxa. Existe algo chamado gravidade, que puxa de volta, né? E essa força do dedo aguenta um tempo, mas depois volta. É aí que a pessoa fala, eu me auto-sabotei. Eu conquistei por um espasmo de confiança. Pá, me deu confiança e aí naquele momento eu me posicionei, eu apresentei o negócio, eu questionei a empresa, eu me posicionei de um jeito diferente, trouxe uma ideia e ali aquilo aconteceu. Mas foi assim o tempo inteiro? Não, foi aquele momento. E isso foi um espasmo de confiança que fez a pessoa conquistar aquele emprego. Então não é a pessoa que conquistou, foi aquele momento ali que tipo baixou o santo e o cara foi diferente. E tem muita gente que é o que é por conta de espasmos. Então, pô, aconteceu um negócio e a pessoa vai lá e faz, né? E é outra coisa. E depende disso, depende meio que de sorte, da ocasião, da situação. Enquanto isso, tem gente que está andando dia a dia, constantemente, uma constância que você fala, é impressionante, de onde vem isso? Porque o cara às vezes consegue correr ali 5 minutinhos e para, e o outro está correndo. 5 minutinhos e para, e o outro está correndo. 5 minutinhos e para, e o outro está correndo. Qual vai mais longe? Mesmo que o cara de 5 minutinhos, ele consiga correr mais rápido nestes 5 minutinhos. Mas, é imparável uma pessoa que vai indo, indo. Por mais que você consiga em alguns momentos acompanhar, chega uma hora que a pessoa, ele não vai parar não, né? Tipo, ele não para. Aquele é o padrão da pessoa. E aquilo que eu chamei de gravidade é o seu padrão. É como se fosse um elástico. A gente vai criando uma força contrária. Eu quero, sei lá, acordar cedo, eu quero ir na academia, eu quero qualquer coisa, qualquer objetivo, né? Eu quero ser uma pessoa mais que procrastine menos, eu quero ter mais foco. Você pega um livro, eu quero ter foco, beleza. Aí você começa a ler e você fala, não, agora eu vou ler com foco. Aí você começa a ler. De repente, cara, os letrinhas ali já estão virando. Seu zoinho já, a baba começa a escorrer e acabou aquele processo. Por que tudo isso? Porque o seu padrão é outro. É como se fosse o elástico que eu citei. Você vai puxando e ele vai ficando cada vez mais difícil, primeiro de sustentar, mas quanto mais você puxa um elástico, maior é a força para que ele volte ao estado natural. Então você vai fazendo e volta. Fazendo e volta. E aí tenta não voltar. O que acontece com o elástico quando você vai e excede o limite dele? Você estoura, você rompe, você machuca o dedo, ou voa na testa de alguém, talvez na sua, né? Tem gente que faz isso. Então, assim, meu limite é tanto na academia. Ah, quer saber? Eu vou pegar 3 vezes mais. Cara, vai lá, vai dar ruim. Ah, eu aguento correr tanto, eu vou correr 3 vezes mais, vou ficar aqui. Vai dar ruim. A gente não pode só falar, eu vou com força de vontade e eu vou atacar as coisas, porque isso também é uma forma
de se auto-sabotar, se destruir, né? Voltar para o padrão anterior é a autossabotagem clássica. Mas se destruir, destruição é uma forma de autossabotagem. Você destruiu o que tinha, acabou, né? Também. Ou seja, o fato é, e aqui é o grande ponto, a gente de novo percebe a consequência. A gente vê que está se autossabotando naquele momento. Eu deveria estar mais... focando mais aqui. Eu deveria procrastinar menos. Eu vejo isso acontecendo e eu sei que eu estou me auto-sabotando. Mentira! Você não está se auto-sabotando. Você está só vendo a consequência. Aonde você se auto-sabotou? A cada instante da sua vida, desde que você nasceu, exatamente até hoje, desde que você nasceu. A cada estímulo, a cada atitude, a cada comportamento que você foi meio que reforçando dia a dia e aquilo que você repete cria padrões. Se você não sabe o que você está fazendo, você está criando padrões, querendo você ou não. A gente não escolhe criar padrões. O cérebro vai criar padrões. Ele automatiza processos por vários elementos e motivos diferentes. Um deles, e o mais clássico, é preservação de energia. Não é necessário tanta energia para fazer algo que você faz todos os dias. O cérebro sabe disso, né? E a gente gasta muita energia para absolutamente tudo. É um órgão do nosso corpo que gasta um percentual gigantesco da nossa energia corporal. Então, ele automatiza o processo. E no momento em que você automatiza, você não mais usa energia. Esse é um dos motivos. São vários motivos que o cérebro basicamente automatiza as coisas. E, efetivamente, conforme você vai fazendo isso, você vai ficando melhor. Se você toca violão todos os dias, você vai ficar melhor. Por quê? Porque você tocou todos os dias. Querendo você ou não, você está mudando o seu cérebro. Então, tocar um violão muda o seu cérebro. Sim. Procrastinar todo dia muda o seu cérebro? Sim. Tudo que você faz muda o seu cérebro. Ele está mudando agora. Se você está se incomodando com algo que você fez, ele está mudando. Se você está sentindo prazer com algo que você fez, ele está mudando. Todo e qualquer estímulo gera algum tipo de efeito em você. Alguns são mais intensos e mudam você por dentro. E alguns são não só mais intensos, mas constantes. Esses são aniquiladores. Assim, é batata que aquilo vai virar um padrão. Então, se você procrastina todo dia, esse é um padrão. Se todo dia você está lá no trabalho e de repente o seu celular, né, você vai e olha para o celular, aí você está no trabalho, aí você olha para o celular, aí está no trabalho e olha para o celular. Por quê? Porque chegou uma notificação que chamou a sua atenção. Vai chegar um ponto, e que eu sei que já chegou para quase todo mundo, em que não chega notificação nenhuma, mas a pessoa vai sozinha para o celular. É bizarro isso. Tipo, não tem nada para ver no celular, mas ela abre e fecha. O que ela viu lá? Nada. Mas é um cérebro que foi para lá. Simplesmente foi. Por quê? É a pergunta que a pessoa do grupo do 99% não sabe responder. Por que foi? Ah, não foi. E não, eu desejo que ele não vá. Você deseja o que você quiser, cara, na boa. Força de vontade dura um pouquinho, mas vai voltar. É aquele padrão que você criou. Quanto mais você cria aquele padrão, mais chega num ponto em que você não tem nem gestão de você mesmo. E isso é exatamente o que essa figura mostra. Tem gente que associa isso a corpo. Cara, não é. Esse lance do celular. Vamos lá. Olhar com o celular. Tenho 2 celulares aqui. Repare, né? Não estava nem olhando para eles. Agora que eu falei, eles entraram em cena. E fora do que eu estou falando, que chega umas paradinhas aqui também, né? Tem o celular aqui do meu lado. Cara, toda vez que eu olho para aquele celular, meu cérebro entendeu que ali tem algo importante. Tem hora que eu olho e recebo dopamina, prazer, né? Eu vi uma mensagem, um amigo meu brincou comigo, mandou uma mensagem que me fez rir, um post legal, foto de gatinho, né? Foto de cachorrinho, foto de não acredito que aquilo aconteceu, coisas inesperadas. Então a gente fica lá, a gente fica, ai, que legal, nossa, né? Festa. Aí a gente gosta desse negócio, aí o cérebro gosta. Aí, chegou, piscou lá, você já, opa, não, hoje eu não vou olhar. Aí você fala, eu não vou olhar. E a notificação tá lá. Piscou uma notificação, o celular acendeu. Aí você fala assim, eu não vou olhar. Não deu pra ler. E você fica com aquilo na cabeça. E você não olhou. De fato, você não sabe. Você olhou, mas não olhou. Você não sabe o que é. Você ainda tá incomodado. Aí você fala, não, então eu vou produzir. Agora eu não vou olhar para esse celular. Aí você fala, mas o que será que é essa mensagem? E aí você continua lá no seu texto. Você está escrevendo, né? Escreve aqui, escreve. Mas o cérebro não está mais escrevendo. Você já não tem mais o seu cérebro. O seu olho até deu essa fugidinha, mas ele não olhou direito. Então ele não sabe o que está lá. Mas seu cérebro já está lá, cara. Você perdeu o seu cérebro. Isso é controle? Não. Aí a gente fala, não, então beleza. Então eu vou pôr o celular em outro lugar.
Cara, se a gente precisa tirar o instrumento para que você consiga ser forte, é porque você não é forte, né? Não é assim? Como é que se mima uma criança? Uma criança mimada é uma criança que não tem que lutar contra nada, ela não tem que batalhar nada, porque tudo chega de mão beijada, tudo é fácil. Então ela não treina, ela não se esforça. Um bom guerreiro se faz numa batalha, né? Um bom velejador se faz nas piores condições, porque aí ele apresenta o treino que ele precisa para aprender aquilo. Ayrton Senna, ele sempre falava isso: cara, quando chove eu saio para treinar. Ele via a chuva chegando, via a condição meteorológica, cara, vai chover tempestade. Mano, é nóis, é lá que eu quero treinar. É na hora que você treina no ambiente mais desafiador, que aí sim é mérito seu dizer algo. Se eu vejo uma pessoa que tem foco no caos, e tem gente assim, que você fala, meu, o cara tá no caos e tá concentrado. Tipo, oi, como assim? Esse cara tem foco. Não é aquele que tá numa sala com fundo tudo branco e fazendo as coisas ali. Criou um mundo que não existe para dizer que no mundo que não existe ele tem foco. Tá bom, então se o mundo não existe, você dá o nome que você quiser para tudo que existe nesse mundo, porque ele não existe mesmo. Você pode chamar vento de roupa, você pode chamar o que você quiser, você dá o nome que você quiser, um novo mundo, você que criou. Né? Imagina só viver numa sala branca sem nada, nenhum estímulo o dia inteiro. Eu ia ficar doido. Qualquer um fica louco, né? Inclusive essa é a maior punição que você pode dar para o indivíduo, é a solitária. O cara fica num lugar sem nenhum estímulo. É enlouquecedor. Não, mas é lá que eu vou ter foco. Tá bom, vai lá nesse mundo. Quanto da sua vida você vai conseguir viver lá dentro, né? Então, no fundo, treinar o nosso cérebro não é tirar as coisas que treinariam o nosso cérebro. Treinar o cérebro é treinar o cérebro, né? Como é que você treina andar de bicicleta sem a bicicleta? Não dá. Eu quero treinar, ter foco no mundo, saindo do mundo. Não dá. Eu quero andar de bicicleta sem a bicicleta. Não dá. Não tem como, né? Mas enfim, se auto-esculpir é isso. Quando você dia a dia vai olhando para o celular, que é o exemplo que eu ia dando, você olha para o celular e aí você cria, o cérebro ele vai se esculpindo, né? São conexões neurais novas que vão surgindo para cada estímulo que você faz e principalmente os que você repete ao longo do tempo. Então, você vai criando uma nova conexão. E essa de olhar para o celular é uma dessas que eu categorizo como essas de baixo, que ainda é a parte ruim, são os padrões ruins, que vão subindo e vão prendendo a pessoa. E vai prendendo, e vai prendendo, e vai prendendo. E quanto mais a pessoa reforça, mais esse padrão vai prendendo. E aí essa pedra chega até aqui assim, ó, quase no queixo da pessoa. E aí a pessoa fala, eu vou hoje focar. Cara, ela tá presa no padrão. Não importa o que ela quer ou deixa de querer. Não é mais forte que ela. Ela tá presa. Eu quero deixar de procrastinar. Eu vou. Mas tem uma coisa que é ela mesma segurando. Eu quero ter energia para ir na academia. Tem uma força que segura. A preguiça tá segurando. De onde veio? Ah, não. Hoje eu falei que eu ia na academia e eu me auto-sabotei. É o escambau, cara. Você se auto-sabotou a cada estímulo que você foi colocando. Essa é a autossabotagem. É quando você vai se prendendo tanto com padrões tão inadequados que você nem quer para você, mas você cria por inconsciência e por ignorância. E esses padrões vão ficando fortes e fortes e fortes. E aí você não tem mais gestão do que você se propõe a fazer. E aí você age contra os seus desejos que estão aqui dentro. Os desejos fluem para cá e para lá. Eles não são paráveis. Porque para desejar não precisa de padrão nenhum. O cara pode ser bom, pode ser ruim. Qualquer juvenal da vida aí pode ter desejos. E daí? O que faz o desejo? De novo, é bonitinho. Mas se ele está preso numa teia, né, numa cadeia rochosa e só tem a cabecinha para fora ali, ele vai fazer alguma coisa com esse desejo? Vai usar como fonte de frustração, porque desejo que você não conclui vira frustração. Então, qual é o processo que a gente pode fazer? Ou que a gente faz primeiro? O que a gente faz? Quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, quais são os estímulos que a gente dá para o nosso cérebro, qual é o treino que a gente dá, a gente vai criando estímulos e vai criando padrões, dia a dia. Esse do celular, ele é um clássico e é bizarro, tá endêmico isso. As pessoas não têm mais gestão da atenção delas, nenhuma. Perdeu gestão do principal ativo. Porque se você dá valor para o seu cérebro, o que é? Eu já vou voltar para o que de fato a gente poderia fazer. Porque eu queria que a gente pudesse reparar como é tão maluco o nosso inconsciente. A gente vai condicionando, a ponto da gente fazer coisas
que a gente mesmo considera idiota. Mas a gente chega nesse ponto. E aí a gente dá o rótulo, autossabotagem. E de certa maneira, quando a gente coloca um rótulo, a gente meio que se tranquiliza. Isso é uma das coisas, eu sou muito avesso a rótulos, né? Os rótulos, eles ajudam no diagnóstico, a você entender de fato, né? Então, por exemplo, um rótulo de doença, né? A pessoa tem essa doença. Então, isso é um rótulo que ajuda a saber a conduta. Mas, em geral, a pessoa se tranquiliza, por mais que não deveria, com o rótulo. Então, tem muita gente que fala, bom, eu tenho TDAH, então não tem mais jeito. Eu sou preguiçoso, então é assim. Cara, a gente inclusive colocou no documentário Decodificando o Cérebro Humano, o link inclusive está na bio, eu inverti o jogo lá. Os alunos falavam no final. A gente, cara, tem tanto depoimento fantástico, histórias assim, de chorar, e realmente de chorar. Assim, é tão fascinante, pessoas falam, eu tinha, cara, coisas complexas, que muita gente nem sabe o que é e até usa de uma forma leviana a palavra. Hoje eu tô meio malzinho, hoje eu tô deprimido. Não, depressão é muito punk. Síndrome do pânico é muito punk. TDAH é punk. Uma série de complicações complexas, né? Que as pessoas simplesmente vão aprendendo a superar, a gerenciar, diminuir o impacto daquilo. E é fascinante. Só que é isso, tem muita gente que cria um rótulo e fala, não, é assim. E aí ela vê só as consequências. A gente é muito bom em ver as consequências e como já tem um rótulo, então eu sou assim. Esse é o problema dos rótulos. A gente automaticamente muda a conduta por conta de rótulos. E quando a pessoa faz isso, a gente sabe que é ruim, mas a gente muda a conduta por conta de rótulos. Por isso que eu sou muito avesso a rótulos. Qualquer rótulo que seja. Então, não, ele é negro, ele é branco. É um rótulo. Ele é gordo, ele é magro. É um rótulo. Ele até a gente teve uma discussão acalorada num dia aí. O sábado é dia do descanso. Cara, sábado é dia de vida. Você escolhe, se o descanso é importante, ele está em todos os dias. Não, mas é o dia de louvar. Tá bom, mas os outros não são? Então nos outros você esquece, é só no sábado. Os rótulos, eles mudam a conduta e fazem a gente agir de acordo com a conduta do rótulo, sem que a gente às vezes precise ou deveria até fazer uma coisa diferente. Não, eu precisava muito fazer tal coisa, ia beneficiar minha família e tal. Não, mas o rótulo diz que aquele dia não cabe nisso. E aí eu respeito o rótulo e não o que eu quero, e não a minha conduta, eu mudo a minha conduta. Esse é um ponto que me pega um pouco em relação a qualquer tipo de rótulo. Rotular algo é mudar a conduta. E quem disse que um rótulo diz exatamente a cartilha do que deve ser feito? Quem diz o que deve ser feito é aquilo que está aí em você. Os seus desejos, eles servem para orientar para onde você tem que ir, seus objetivos. E aí você tem que ir abastecendo com atitudes e comportamentos ao longo do dia. Mas aí você coloca um rótulo e você muda absolutamente tudo. Enfim, parênteses de rótulo. Mas voltando, a gente vê ali o celular. E esse é um exemplo de inconsciente sendo treinado. Chegou uma notificação, olhei. Chegou uma notificação, olhei e ri. Chegou uma notificação, olhei e falei, não acredito, cara. Aí eu mando para outra pessoa, você não viu o que o cara falou, dá um print, né? E aí vira uma discussão em cima daquilo que é o ruim. Então o bom é magnificado, a pessoa para, ri, compartilha. O ruim, ela dá print, manda e vira, e aí vira aquelas discussões de rede social e magnifica. Então tudo que acontece extra-vida, né? Dentro do mundo paralelo chamado celular, é muito mais estimulante do que a própria vida. Então o cérebro passa a ter um cenário em que ele tem algo a fazer que dá um estímulo X e algo do lado ali que sabe que assim que aparecer uma luzinha ali tem aquele estímulo 1000x ali, ó, à disposição. Qual é a conduta que o cérebro vai tomar? Continuar no estímulo X ou ir para o estímulo 1000x? Ele instantaneamente vai para o estímulo 1000x. Esse, inclusive, é um dos meus grandes medos, né, em relação a como a gente vai saber lidar ou não vai saber com um possível metaverso. Porque, cara, um mundo paralelo criado pra gente, pela gente, sabendo exatamente tudo que estimula o nosso cérebro, é um mundo em que vai ser absolutamente extasiante. Eu quero virar um dragão e voar. Você faz. Você faz o que você quiser. Eu quero comprar um tênis que voa. Beleza. Eu quero ir na porta da casa da Madonna. Beleza. Eu pago sei lá quanto e entro na casa da Madonna. Eu entrei na casa da Madonna. Sei lá o que você vai fazer. Você faz o que você quiser. É um mundo paralelo. Só que aí é 20 mil vezes mais. Se o celular é 1000 vezes mais estimulante, isso é 20 mil vezes mais. E aí? Aí a gente vai virar refém disso, né? Então, aonde tem mais estímulo,
a pessoa vai. O problema é que esse estímulo é de curto prazo, e ele não te constrói nada. E aí o estímulo está lá. E aí quando a pessoa fala, mais uma vez eu não fiz o que eu tinha que fazer. E aí ela não tem nenhum dinheiro para comprar aquilo que estimulava. Porque aí o próximo celular vai vir, ela não vai ter o dinheiro, porque o que ela tinha que fazer, ela foi demitida, se auto-sabotou, porque ela disse que na hora que ela tinha que fazer e olhou para o celular, ali que ela se auto-sabotou. É o escambau. Ela se auto-sabotou muito antes. A cada vez que ela olhou para aquele maldito celular, na hora errada, e gerou um estímulo, ela fez a autossabotagem. Então, aonde você... Tem gente que fala, não, eu tô, sei lá, me incomodando com algo da live e você vai para outro lugar, você está aqui evitando receber um conteúdo que pode te mudar a conduta. Então, a sua mente está querendo voltar para o seu padrão. Por quê? Porque mudar dói, aprender coisas novas dói, crescer dói, conquistar uma vaga na faculdade dói, aprender inglês dói, ir na academia dói, mas não ir na academia também dói. Não aprender inglês também dói. Não conhecer coisas novas também dói. Tudo dói. E é o que eu sempre digo, é uma questão de qual é a dor que você escolhe abraçar. Você não é os seus desejos. Sinceramente, e peço desculpas. Mas eu me desejo. Eu não conheço uma pessoa pelos desejos. Eu conheço a pessoa pelas dores que ela decidiu abraçar. E eu sei que eu já disse isso, mas se uma pessoa abraça a dor da academia, eu sei como é o corpo dela. Se ela vai todo dia na academia, eu sei como é o corpo. Se ela abraça a dor de se dedicar com intensidade, com mais intensidade que a média das pessoas no trabalho, eu sei como é ela, a carreira dela. Mas se ela deseja ser promovida, eu não sei como é a carreira dela. Se ela deseja ter um corpo legal, eu não sei como é o corpo dela. Desejo não tem correlação com efeito concreto no dia a dia. Não é uma relação causal. A dor é. Se você escolhe a dor certa, você muda o jogo naquela área. Só que a gente escolhe o prazer. Você tá louco, vai escolher dor? Você tá muito doido escolher dor. Eu quero o prazerzinho aqui. E aí a gente fica refém disso. Então, este é um exemplo de padrão que a gente vai construindo dia a dia. E são muitos. O padrão do celular é um. O padrão de acordar mais tarde é outro. Por quê? Porque dá mais prazer. Ficar na cama é mais confortável. É mais prazeroso. Comer um brigadeiro, um pudim, é mais prazeroso no curto prazo do que qualquer outra comida. Aí a gente vai fazendo o que é o mais prazeroso. Só que aí a gente vai criando, a gente muda o nosso paladar. O que você come muda o seu paladar. O que você faz muda a sua conduta. O que você pensa muda o seu fluxo de pensamento. E o que você treina, o seu foco, muda aonde vai o seu foco. Então é por isso que eu digo que nós somos criaturas. Somos criaturas. Mas nós somos a única espécie conhecida no universo. Vai ter mais, mas das conhecidas, pelo menos no nosso mundo, a gente é a única que tem a chance de ser não só criatura, mas criador da criatura que a própria pessoa se tornará. Mas a pessoa joga isso como uma oportunidade no lixo. Como você cria você? É essa outra metade dessa escultura de Carlyle chamado Self-Made Man. O que é o Self-Made Man? É um cara que está se preocupando em se auto-esculpir. E não estamos falando de corpo aqui, não. Esculpir cada um dos seus padrões. Se você treina o seu cérebro a não ir para a notificação, cara, você tem um cérebro muito mais forte. Se você treina o seu cérebro para não ficar refém dos prazeres de curto prazo, você tem um cérebro muito mais forte. Se você fica refém de prazer de curto prazo e você quer ter um relacionamento, daqui a pouco você já não tem mais. Se você quer ter prazer de curto prazo e você tem um trabalho, mas obviamente, né, você sai mais cedo, é prazer de curto prazo, e você sai, já você não vai ter esse trabalho. Não, eu quero estudar inglês, mas eu prezo o prazer de curto prazo. Então estou estudando, mas nossa, você não viu no bafafá que saiu ontem nas mídias e no Big Brother, o cérebro já está lá. Você não vai saber inglês, já. Isso vai te trazer algum tipo de impacto e qualquer coisa na nossa vida. Como a gente constrói os padrões é exatamente, aí é um processo, né? A gente precisa de alguns elementos. Em primeiro lugar, a gente tem que entender exatamente como o nosso cérebro funciona. É imperativo conhecer como o seu cérebro funciona, senão fica aleatório. É assim, eu quero dirigir um carro, tá bom, mas eu não quero saber para que serve o volante, eu não quero saber para que serve o pedal, não quero nada disso, só quero dirigir. Não, André, me diz como criar um padrão. Não, cara, você vai ter que conhecer o seu cérebro. Não, eu não quero conhecer meu cérebro, só quero dirigir o carro. É de uma ingenuidade, às vezes, que me impressiona, né? Não, mas eu vou dirigir o carro sem mexer no volante, sem mexer no pedal. Tá bom, um dia,
a gente vai ter um carro assim. Mas não é assim hoje. Você precisa conhecer o carro. Você precisa saber, tem que fazer o cursinho, você tem que isso. Então, a primeira coisa que você precisa é, de fato, conhecer cada uma das áreas cerebrais. Primeiro, do seu sistema do mecanismo de recompensa. Depois, quais são as áreas envolvidas no processo de formação de hábito, de construção de atitude, de comportamento. Tudo que eu vou dizer agora, na real, o que eu vou dizer, o que você precisa, é exatamente o que a gente desenhou, que é o Brain Lab. Porque ele é isso, né? Ele é feito para as pessoas que querem um acompanhamento. Mas as lives ajudam nisso. Óbvio que ela não vai fazer exatamente o que um processo de 3 meses de acompanhamento customizado por aluno faz. É incomparável. Mas me pergunto, o que tem que fazer? Eu vou responder o que tem que fazer. Quer fazer sozinho? Vai na fé. Quer fazer com alguém? Tamo junto, né? Mas enfim, então a primeira coisa é trazer consciente para aquilo que você faz de forma inconsciente. Então agora, você já sabe, por exemplo, no caso do celular, que cada olhadinha que você dá, você está criando um hábito. Daqui a pouco você não tem mais controle. Você olha o celular sem ter nada. Você só pega ele porque ele é mais forte do que você e do que o seu foco. Isso vale para cada padrão. Cada coisinha que você come, cria um reforço, cria um prazer e você criou o seu padrão alimentar. Qualquer coisa que você faz em termos de relacionamento, você senta para conversar com uma pessoa e não consegue conversar e olha para o celular, você criou o padrão do seu relacionamento que vai perdurar o seu relacionamento inteiro. Se sempre que tem algum desconforto em relação a uma expectativa que você tinha no mundo e ao invés de resolver, você vai lá e reclama, você criou um padrão de comportamento. Então sempre você vai ficar estressado porque o mundo não é do jeito que você queria que ele fosse e você vai reclamar porque é o seu direito e é o seu dever de reclamar e gerar um incômodo no mundo porque ele não é como você gostaria. É louco isso. Esse é o padrão da reclamação, né? Tem gente que abraça esse padrão. Tem gente que cria o padrão de que, poxa, eu quero fazer as coisas, mas primeiro eu vou tomar um cafezinho. Ah, não, eu queria produzir aqui, mas eu vou começar com um cafezinho. Aí ele busca a recompensa. Então, todas as vezes que ele vai fazer, ele já começa e primeiro ele vai pegar o cafezinho. Esse é um exemplo. Mas beleza, aí ele pega o cafezinho, aí ele tá voltando. Ele fala, bom, deixa eu só dar uma zerada nas mensagens. Já virou? Se a pessoa vai repetindo, vira um padrão. Então, antes de começar agora, ela pega um café e ela zera as mensagens. Aí, na próxima vez, ela fala, bom, beleza, eu peguei o café, eu zerei as mensagens. Agora, eu quero dar uma olhadinha só no Insta, só pra, tipo, dar uma descontraída, né? Porque, pô, as mensagens tem muita coisa de trabalho, coisa pesada, né? Eu vou dar uma descontraída no Insta. Aí, agora, ela vai pegar o café, ela vai zerar as mensagens, ela vai dar uma olhadinha no Insta, e aí ela vai trabalhar. Aí, ela começa a já não ter mais prazer, porque a gente se acostuma. Então aquilo já não estimula mais. Então pegar o café vira mecânico, olhar as mensagens vira mecânico, olhar o Insta vira mecânico. Aí ela busca o próximo estímulo, que é o quê? Vamos ver agora site de fofoca. Putz, eu vou abrir site de notícia e ficar olhando o que está acontecendo no Twitter, o que quer que seja. Aí agora, o que ela faz? Ela vai lá, toma um café, aí ela zera as mensagens, aí ela olha o Instagram, e aí ela olha o Twitter ou um site de notícias. E aí isso acostuma. Aí ela fala, bom, agora eu preciso fazer as coisas de novo, mas já não me dá mais prazer aquilo. Então agora eu vou lá, pego o meu café, eu vou lá, zero as minhas mensagens. Aí eu zero o Instagram e agora eu olho o Twitter. E aí o que eu faço agora? Ai, cara, não sei. Eu acho que eu vou descer e vou fumar, vou andar com os meus amigos, vou conversar, vou passear aqui e pegar um pouco de energia e aí depois eu faço. Aí ela vai lá e toma um café. Enfim, você viu que o ciclo é insanamente crescente. Chega num ponto em que a pessoa faz isso o dia inteiro. E aí ela chega no fim do dia e fala, eu vou fazer agora. Agora eu começo. Ah não, mas agora já é, sei lá, 7 da noite. Eu vou pra casa porque eu mereço. Esse dia foi exaustivo. Eu mereço um Netflix. E sabe o que eu vou fazer? Vou assistir o Netflix. E esse é o dia que ela vai se condicionando. Ela não fez nada, mas merece o Netflix? Merece mesmo. Que casem. Fiquem juntos para sempre, né? Criando uma vida fictícia. Aquela tela preta que pisca luzes. E aí a pessoa condicionou o coitadinho do cérebro delas. Mas ela ainda tem desejo. Não, porque amanhã essa marreta, que é assim que todos os dias ao longo dos últimos 100 anos ela fez assim, amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou acordar mais cedo. Amanhã eu vou fazer as coisas, eu vou limpar o meu inbox. Amanhã eu vou zerar as minhas prioridades. Amanhã eu vou zerar tudo. Vai nada. Puta, André, mas você está sendo pessimista. Não é nem questão de pessimismo, de realismo. É só questão de saber a força que tem o seu padrão cerebral. Ah não, André, mas você está sendo pessimista. Eu vou sim, amanhã eu vou mudar. Vai lá. Depois você me conta. Não tem como. É forte. O padrão cerebral que a gente cria é forte. Você criou algo que é forte. Pro bem
ou para o mal. Enquanto tem gente presa nisso que eu acabei de falar, num ciclo que primeiro precisa tomar o café, depois precisa tomar aquilo, precisa tomar aquilo, precisa tomar e precisa tomar. Daqui a pouco, aí precisa comer um doce, precisa comer isso, porque a minha energia já está tão baixa que agora eu preciso de um doce, agora eu preciso disso. Enfim, é um preciso de um preciso de um preciso. Enquanto tem gente que está nesse ciclo, tem gente que precisa fazer e faz. E sabe o que eu acho engraçadíssimo? Tem gente que fala, não, André, mas se eu reprogramar meu cérebro, eu vou virar um robô, cara, porque, eu vou começar a produzir igual um louco. Cara, deixa eu contar um negócio. Um cara que quer fazer, mas não consegue, porque ele tem que pegar o café. Mas aí depois ele quer fazer, mas aí ele tem que zerar as mensagens. Aí ele tem que zerar o coisa. Se isso não é um robô, é um cara que age contra a própria vontade, respeitando os padrões que ele criou de forma aleatória. Ou seja, nem foi ele que criou, ele só repete padrões. Quer dizer, não foi nem ele que quis criar. Ele só repete padrões. Se isso não é ser um robô, zumbi, na verdade, né? Aqui, ó. É engraçado que fica aqui, vou começar... Daqui a pouco eu entro na live de zumbi, ó. É isso aqui, ó, o zumbizão, né? A gente usou para um evento. Tem gente que é isso, ó. Tem gente que é isso, né? Acorda sem querer acordar. Vai trabalhar sem querer trabalhar. Vai dormir sem querer dormir. E tudo se repete mais uma vez. Isso é ser um robô, até pior, é um zumbi. O que é um robô? É um cara, uma pessoa que repete sem pensar, né? E o que é um zumbi? É um que se arrasta pela vida, né? Que não é nem que repete. Tem gente que já chegou no caso de virar um zumbi, né? E no fundo, basicamente, isso é ser um robô. Então, o processo de se auto-esculpir é olhar com muito carinho, porque é o que eu ia dizendo, enquanto tem gente vivendo deste jeito, tem gente que senta e faz, e tá livre depois. E ali vai na academia, e aí faz as coisas, estuda, a mais do que os outros. E aí tem repertório, tem assunto para conversar, aí conversa com as pessoas e as pessoas se interessam pelo que ele fala. E aí isso cria confiança, ele se sente seguro de falar, porque ele tem o que falar. Quando ele tem o que falar e ele fala e as pessoas ouvem, ele tem um reforço positivo, estou sendo ouvido, e ele quer falar mais. E isso dá confiança para que ele aprenda mais, para que ele queira mais do mundo. Aí ele começa a ter tempo para cuidar dele, para se interessar pelas coisas, começa a gerar valor, começa a impactar outras pessoas, começa a ter ideias do que ele pode fazer. Poxa, isso que eu conheço eu podia conectar com aquilo. Começa a gerar conexão. Enquanto tem gente nessa rotina aí, vou tentar, não vou não, mas amanhã vai ser diferente, porque o próximo ano segura, porque meu Deus do céu, ano que vem minhas metas de ano novo, aí sim eu vou fazer, eu vou ler um livro a mais, eu vou perder 5 quilos, aí eu vou ficar mais tempo com a minha família. Vai nada, cara, mas beleza, faz aí. Vou te até dar uma dica, a gente está com um problema na natureza, né? O papel cada vez sendo mais gasto, né? E cada vez a gente tem menos recurso natural. Então pega aquele papel que você fez da lista do ano novo do ano anterior e usa o mesmo, porque não gasta nem o seu tempo, também é escasso, né? Aí você já pega o mesmo papel, a mesma lista e só mantém, porque o padrão é isso, ele é forte. Você vai tentar, mas você vai lutar contra. Então eu ia dizendo, né? O que precisa para mudar? Conhecer o cérebro. Você tem que entender como seu cérebro funciona. E o Brain Lab ele começa com uma viagem em neurociência. Depois você tem que entender como aquilo que você tem como cérebro, ou seja, as estruturas cerebrais, como se relacionam com o seu comportamento. Você entender causa e efeito. Por que você procrastina? Por que você perde foco? Por que você não tem confiança? Por que você é do jeito que você é? Essa é a ciência e a estrutura que estuda isso é a neuropsicologia. Então é uma conexão do cérebro com o comportamento, atitudes, enfim. A gente começa a trazer um pouco mais para o lado, né, de aplicabilidade e entender os efeitos que tudo isso que a gente vai fazendo vai criando. E aí existem outras maneiras de você... Legal, agora entendi. É assim, tá claro. Eu acho que a ciência traz clareza. Aí eu gosto. A gente tem que trazer algum tipo de prática para isso, né? A gente precisa de alguma coisa mais do dia a dia, mais concreta, de ação, né? Quando você vai fazer, eu quero estudar, eu quero melhorar minha natação, né? Você vai entender toda a parte estrutural, técnica e tal. Mas aí você precisa de um cara que nada, um cara que está na prática, em campo, nadando, vivendo, né? Remando ali com os bracinhos dele, né? Não sei se chama remando, mas, né, dando as braçadas, sei lá. Você precisa disso. Aqui, para mim, a melhor maneira de fazer isso de todas que eu estudei é a programação neurolinguística. Ela ajuda exatamente a recondicionar e associar dor aonde tem que ter e associar prazer aonde ele tem que estar. Porque você é movido por dor e prazer. Se é mais prazeroso comer um brigadeiro versus uma salada, você vai comer o brigadeiro.
você vai aguentar um certo tempo, mas depois, tipo, você volta para o anterior, porque você não recondicionou o mecanismo de recompensa. Recondicionar o seu mecanismo de recompensa é, em última instância, o estado supremo. Aí você tem que aprender a proteger isso, porque você vai mudar o seu padrão, mas para que você não volte para o anterior e se solidifique, aí sim, este seu padrão, é um processo que você ainda precisa de energia aqui. Então você vai ter que ter energia para entender o cérebro, para entender a conexão do seu cérebro com você, para mudar o padrão e para solidificar o novo padrão. Porque aí chega num ponto que sabe o que acontece, que é o que eu vejo, né, que você vê. A gente até fez essa inversão que eu citei, a gente está pegando os alunos para dizerem o efeito. É o próprio aluno falando, cara, olha só o que aconteceu, e eu sempre sugiro, não ouça só o que ele fala, ouça como ele fala. Olha a animação, o ímpeto de vida que é tipo, meu, cara, voltei a ser criança, voltei a ter prazer de viver, né? Mas enfim, não é... Onde eu perdi? Perdi o fio da meada. Você vai recondicionar, você vai entender o cérebro, você vai entender, vai conectar com você. E aí chega num ponto em que você criou aquele novo padrão de uma forma sólida. Só que aí, olha, aí é o estado que, cara, aí você zerou o jogo. Porque no fundo, olha que louco. Se você usasse a autossabotagem a seu favor, o que aconteceria? Aqui eu quero abrir um ponto de reflexão. Imagine só se você pudesse, sempre que você se autossabota de um jeito, entre aspas, você voltasse para ser exatamente aquilo que você quer ser. Visto que todos os dias nós estamos criando padrões e, querendo ou não, aquele padrão se reforça, se solidificando, virando algo forte, sólido. Alguns fazem isso de forma estratégica, consciente, sabendo o que estão fazendo, outros não. Aquele padrão é o que você é. Você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Você tenta mudar por desejo, mas você volta para o seu padrão. Você tenta mudar por desejo, você volta para o seu padrão, até que o seu desejo, você já fala, putz, eu sei que eu vou voltar, e eu já nem mais desejo, eu já nem mais faço as metas de ano novo, você já nem mais tem esse impulso de desejar a mudança, porque começa a se perder. Depois de 1000 vezes que você tentou e voltou, volta para aquilo. Agora, imagina se você criou estrategicamente os seus padrões, e o seu padrão é se alimentar bem, e o seu padrão é fazer exercício físico sempre. E o seu padrão é se dedicar para o seu relacionamento. O seu padrão é estudar coisas novas. Vou parar só nesse, senão é muito padrão para discutir, né? Imagina que sejam estes os padrões. E aí você viaja. Você vai passar 15 dias. Vou contar exatamente o que aconteceu. Eu passo 15 dias, foi o que aconteceu. Eu viajei com os meus pais, fiquei 15 dias em Paris, desci para a Côte d'Azur com meus pais e a minha esposa. E a gente foi passeando. Eu fiz exercícios na própria casa, fazia flexão, enfim, as coisas do jeito que dava para fazer. Só que chega num ponto em que eu voltei para o Brasil. Voltei para cá. Aonde que você acha que eu voltei, mas voltei insanamente rápido? Eu voltei. A primeira coisa que eu fiz depois de uma viagem que durou 24 horas, porque a gente teve que uma parte de carro, uma parte interna, uma parte de trânsito internacional, e nessa parte de trânsito internacional ainda teve uma escala. Depois de 24 horas, cheguei aqui em São Paulo. A primeira coisa que eu fiz, cara, eu tava louco para ir na academia. Eu tava louco para me alimentar com salada, comer as coisas que tem aqui, porque lá eu não conseguia comer exatamente do jeito que eu gostaria. Eu tava louco para voltar a ler as coisas que eu gosto de ler, porque lá eu não tava conseguindo fazer isso. Eu tava louco para voltar a ser o que eu era. E tanto que assim que eu pisei, cara, a primeira coisa foi ir na academia. Eu fui obrigado? Não. Eu tava com, na condição ideal, depois de 24 horas de viagem. Só se for louco, né? Não tava. Mas eu tava com uma vontade. O padrão me puxou de volta. Imagina só como seria a sua vida se você deseja fazer alguma coisa e, cara, as coisas te distraem, porque sim, elas distraem, elas são atrativas, mas o seu cérebro volta, porque o que te dá clareza, o que te dá prazer, o que você condicionou o seu cérebro, o seu padrão é focar. Então você se distrai, mas volta. Você perde o seu controle emocional, porque acontece com todo mundo. Até o Buda falava, né? Eu não lembro exatamente a citação dele, mas ele fala, cara, quem não perde o controle emocional, né, é louco, um negócio assim, tipo, não existe, nem ele, né? Imagina se você perde o controle emocional, mas você volta para o seu eixo centrado com uma velocidade que impressiona as pessoas. Imagina se você olha para uma série de comidas exóticas, que nem comidas são praticamente feitas de isopor ali, né? Para ficar bonito só. E aí você olha
e automaticamente seu cérebro acha bonito, mas ele volta. E você sente prazer em ser aquilo que você quer ser. É aquilo que eu digo. Tem gente que fala, eu falei ontem disso, fake until you make it, né? É um TED Talk muito famoso da Amy Cuddy. E aí se adaptou no Brasil para treine até você virar, né? Então finja até você virar, virou treine até você virar. Para mim a frase é treine até tornar o desconfortável confortável. Porque na hora que você gosta de comer bem, ninguém vai te impedir mais de comer bem. Não tem uma vontadezinha. A sua vontade é comer bem. Você sente prazer naquilo. Você sente prazer em cuidar de você. A sua saúde vem antes de um prazer do brigadeiro. Nossa, mas o brigadeiro é bom. Eu falo, mas a minha saúde é melhor. Ah, não, mas não tem argumento. É uma questão de escolha. Aonde está o seu prazer? Ah, não, mas a sua vida é muito triste que você não come brigadeiro. Eu falo, cara, se essa é a sua definição de felicidade, tá complexo esse negócio. Não é felicidade, é uma compensação. E geralmente para anular algo que não está muito bem. Quanto mais você precisa de doce, menos bem você está. Não só no sentido físico, do ponto de vista de paladar, de condicionamento do seu próprio sistema de alimentação. Mas geralmente é uma compensação de outras áreas que não estão muito bem. E aí você precisa desse tipo de conforto. Se você sente prazer em outras coisas, dificilmente você quer esse formato de prazer. Eu digo isso de uma forma muito clara. Qualquer um que corre, que faz esporte, sabe disso. Quem corre e faz esporte, num dia que você faz tipo uma maratona, você nem consegue qualquer forma alternativa de uma alimentação que não te faça bem. Você sentiu tanto prazer naquilo, né? Neurotransmissores que você precisa e que você sentiu por liberação de uma forma estratégica e positiva, que as formas alternativas e inusitadas e que não te fazem bem, você refuta. Seu corpo não quer. Ele não precisa. Aonde que ele precisa? Quando está tudo cagado, aí ele começa a buscar o que ele não sente. Ele não tem a emoção da conquista, do prazer, de relacionamentos, de liderar, de inspirar, de cativar outras pessoas. Aonde ele busca isso? Ele precisa dessa emoção. Sabe onde ele busca? No Netflix. Nossa, porque agora eles vão casar. Ah, não, ele traiu ela e agora e aquilo. Não, mas agora ele vai conseguir, aí ele isso. Não, aí nossa, ele matou outra pessoa. E vive num mundo de criação de emoções criadas, falsas. Não é verdade o personagem, só para contar assim, é um ator ali, tá? É um ator dirigido por um diretor que foi contratado por uma equipe de marketing que pegou uma pesquisa de mercado que disse as pessoas estão precisando desse tipo de situação agora porque a condição emocional do planeta é essa. E pá, cria ali, né, esse tipo de personagem. E a pessoa fica lá hipnotizada, ela quer aquela emoção, mas ela não tem na vida, ela vai lá e busca onde? Ali. Ela não sente prazer de crescimento, de conquista, onde que ela vai buscar isso? Nas redes sociais, ver aquele que tem aquilo que ela não tem. E aí ela sente o prazer, porque ela fala, nossa, que bacana isso, nossa, que viagem interessante, nossa, que coisa bonita. Ela quer, mas ela não tem. E aí ela sente prazer no outro. Só que essa conduta de saciar o cérebro com o que o outro tem, ou que o que é uma emoção falsa, é um processo de saciar de fato. Você está deixando seu cérebro tranquilo. E ele se sacia. Quando você reclama, é um processo de saciar o seu cérebro. O mundo não é como que eu gostaria que fosse, então eu vou reclamar. Tá, você reclama, seu cérebro se tranquiliza. Você fala, bom, já fiz a minha parte. Que parte? O mundo já estava ruim, você só piorou o mundo, mas você fez a sua parte. Só que para você fez de fato a sua parte. E o que você vai construir se você já saciou? A gente precisa desse impulso que a gente escoa esse impulso por outras áreas, mas esse impulso que a gente tem, a gente precisa dele. Essa frustração que você escoa no doce, você precisa dela para mudar. Essa insatisfação que você tem em qualquer área da sua vida e que você escoa numa rede social, no Netflix, você precisava dela. Sem essa insatisfação, não há mudança. Não escoe as suas insatisfações. Canalize para onde de fato faz sentido. E eu disse isso em uma live aqui, o Império Romano lá atrás criou uma política conhecida que muitos governos continuam fazendo, chamada política do pão e circo, em que o governo dá a comida para a população. Te dou aqui uma comidinha, ó, não reclame. E te dou o circo e você se diverte. Então a pessoa tem duas formas de compensação que anulam o indivíduo. Então se ele tem comida e ele tem o circo para se divertir,
ele não vai reclamar, ele não vai protestar. Essa é a política, pão e circo. Governos seguem fazendo isso, especialmente os populistas. Dão o pão e dão o circo. A população não reclama e ele faz o que ele quer. Rouba, e é nóis, estamos em casa, né? A população tá tranquila. Só que tem gente que faz isso com a própria pessoa. Aquilo que poderia gerar mudança é anulado pela política pão e circo. Tem gente que fala, minha vida tá ruim, sabe o que eu vou fazer? Puta, eu vou ver Netflix mesmo porque é isso que eu preciso, eu vou ficar nas redes sociais porque é isso que eu preciso e eu vou comer coisa gorda porque é isso que eu preciso. A pessoa faz a política do pão e circo com ela mesma, ela não usa energia. Então se você quer anular a sua autossabotagem, você precisa gerenciar o recurso mais escasso que você tem, que é o seu tempo, em forma de energia. Quando acaba a sua energia, zerou o seu tempo. Acabou. Vai para a próxima, se acredita em outra vida, se não, acabou. Game over. Acabou a sua energia, acabou o seu tempo, acabou a sua vida. Se você quer ter uma vida digna, que vale a pena e que você quer se orgulhar daquilo que você é, daquilo que você fez e daquilo que você esculpiu para as pessoas olharem para você e falar, cara, putz, que legal isso. E você mesmo olhar para você e falar, cara, que bacana. Você tem que canalizar as suas energias. Todas elas. As negativas, principalmente, porque as positivas é fácil. Qualquer Homer Simpsons aí do mundo consegue usar energia positiva. Ai, que legal, aquilo é bacana. Vai correndo. É o mundo de uma vaca. A vaca é assim. Um animal é assim. Ele vê uma coisa que dá prazer, ele vai. Ele tem um negócio que ele sente risco, medo, dor. Ele fica apreensivo, ele sai de perto. O adulto é isso. Gerou prazer, vai lá, come, faz. Tem risco. Putz, agora o risco, se eu não entregar o meu imposto de renda, agora eu preciso fazer, o risco está crescendo. Aí ele vai lá e faz. O adulto só se mexe quando tem algo errado acontecendo. E olha que louco, eu comecei com Forever Young, a música. Por quê? Porque a criança, ela só para quando tem algo errado. O adulto, ele só se mexe quando tem algo errado acontecendo. A criança só para quando tem algo errado. E quem que a gente gosta, quem que a gente admira, quem que a gente olha e fala, nossa, que gostoso, cara. É uma criança, é um cachorrinho que está sempre querendo mais. Ele tem ímpeto de vida. E aí tem gente que tem a pachorra de virar e falar, André, mas você não para. É errado isso. Você tem que descansar, você tem que parar. Tem que descansar, é óbvio que tem. Descansar é uma escolha, não é procrastinar. Procrastinar, o cara queria fazer, mas ele não faz. É a ausência de gestão. Não querer mais da vida é bom. Não é ruim querer mais da vida. Contar um segredo. Você tinha isso. A criança tem isso. O adulto que tinha isso admira a criança porque ela tem isso. Você fala, nossa, que legal, ela quer explorar, que divertido, quer subir nave, que bacana, né? Você sente aquilo que você não tem. O cachorro é a mesma coisa. Por que a gente gosta tanto de cachorro? Porque brinca, pula, vem, tá sempre animado, né? Não tem ressentimento, vai lá, se joga pro mundo que ele aguenta. Cara, se tem um animal que representa ou se joga no mundo que ele aguenta, é um cachorro. A gente tem muito a aprender com cachorro, né? Tem vários posts disso daí. A gente tem muito a aprender, né? Sem ressentimento, tá sempre, né, fazendo as coisas, sempre curtindo, sempre se explorando, querendo mais, né? Fuçando, curioso para coisas que são diferentes. E o adulto? Parado, olhando, mas rindo do cachorro, achando bonitinho aquilo que ele não é. Enfim, essa é a autossabotagem. Então, canalize bem a sua energia. Se você não canaliza a sua energia, o seu tempo, eu só lamento, porque você está criando este monstro aqui, ó. E vai chegar num ponto em que a autossabotagem ela foi construída. Você está preso a padrões que nem mais uma luzinha de celular é mais fraca que você. O seu cérebro é mais fraco que uma luzinha de celular. O seu cérebro é mais fraco que um brigadeiro, porque você diz, eu não vou comer, deixa ele do lado ali. Quero ver se você não vai comer. Né? Deixa um pote de jujuba do lado de uma pessoa que é fraca, que tem um cérebro fraco. A pessoa vai comer o pote de jujubas, não é até... Primeiro, se ela fala não vou comer, ela vai. Se ela fala eu vou comer só um pouquinho e vou parar, ela não vai. Sabe quando ela vai parar? Quando ela enjoar. É quando o corpo fala, cara, você está se intoxicando. A pessoa se enjoa. E aí ela para. Porque o corpo deu um estímulo negativo. E aí ela é refém de estímulos positivos e negativos. Ela sente o prazerzinho, ela come. Ela sente o incômodo negativo, ela para. É um animal.
Por isso que eu digo, eu sei exatamente o que uma pessoa do grupo do 99% faz. Exatamente. Eu sei a hora que ela vai comer, a hora que ela vai parar, o que ela vai comer, o que ela não vai comer, se ela vai produzir, se ela não vai. É muito fácil. É só ver qual é o estímulo. Ah, novidade, nova série. Eu sei que a pessoa vai estar assistindo no final de semana a nova série. Ah, negócio do Big Brother. Eu sei que a pessoa vai estar vendo. O estímulo determina o que a pessoa faz. Ela, não, ela só é refém dos estímulos. Isso é a autossabotagem. Quando você chega num ponto em que você não tem gestão nenhuma de você mesmo, isso significa que você tem um flash que te prova. Sabe os exames? Você vai no exame no médico, você vai lá, putz, tem uma foto. A pessoa fala, não, você tem, né, determinada característica, determinada doença, o que quer que seja. Mas por quê? Porque essa foto mostra que você criou essa doença. A doença não vem do nada, ela vem porque você criou. Então, este processo de criação leva a isso. E eu sei que uma pessoa é doente do ponto de vista, né, de performance, de gestão, de ser um homo deus, né, a pessoa que cria, que é criador, que é criatura, mas também é criadora de si própria, quando os estímulos determinam o que a pessoa faz muito mais do que a própria vontade. Porque ela chegou no ponto em que ela não tem mais livre-arbítrio. Você não ter livre-arbítrio de você e do seu cérebro é complicado, cara. É uma vida que deve ser avaliada, reavaliada. Pensa com carinho. Gerenciar o que é bom, o que é fácil, o que é prazer, não precisa. Né? Eu sou um bom técnico de futebol, eu vou gerenciar o time eu vou treinar o time enquanto ele ganha. E aí quando ele começa a perder eu não sei o que fazer. Você é um bom técnico? Não. Um técnico é aquele bom, é aquele que pega o time zoado e arruma. Aí você fala, esse cara é digno de respeito. É quando você sabe lidar com problemas, com eventualidades, com a dor, que no fundo é a hora que você prova o seu valor para o mundo e para você mesmo. Ser viciado em padrões, em comportamentos e repetir padrões que tipo, você olha e fala, que vida miserável que isso vai me levar, não é prova de que você é um bom gestor, né? Muito pelo contrário, né? Então aproveita. No brain, no game.